Então, sem mais delongas, Breno Altman. Oi, Breno, como está você? Tudo bem? Bom, Mauro. Bom dia a você e a todos e todas que nos acompanham. Então, não sei se você viu, o Azenha trouxe uma questão que me parece bem interessante e relevante em relação ao governo Lula, que é o que parece ser uma certa dissonância entre o discurso do presidente e a ação concreta do seu governo. Então, a gente tem discursos bastante assertivos do presidente em relação a Israel e ao genocídio cometido na faixa de Gaza, mas, como a Azenha revelou, né, o Brasil continua sendo um dos maiores fornecedores de petróleo para que Israel continue o genocídio em Gaza. Se a gente traz isso para a arena nacional, o presidente Lula, e atribui-se até a alta da popularidade dele nessa rodada de pesquisas que está em curso aí, Quest, PEC, devem sair outras, essa ofensiva retórica dele contra o Banco Central e os juros altos. Mas, com a outra mão, o seu governo lá no Senado está fazendo um acordo, já fez, né, para aumentar e dar autonomia completa ao Banco Central, né, autonomia financeira e orçamentária. Então, parece que o governo caminha um pouco nessa lógica entre o discurso de Lula e a ação concreta, prática da administração, vamos dizer assim, né? É verdade, Mauro. São algumas das contradições da tática de frente ampla e até da correlação de forças, né? São contradições que podem complicar a vida do governo. Ou seja, um ativo importante na política, embora às vezes seja subestimado, é o ativo da coerência. É um dos valores que o eleitorado, que a cidadania mais preza é a coerência. Um dos ditados populares mais usuais na casa das pessoas é faça o que você fala, né? Tem que fazer o que você fala. Então, são contradições. O presidente Lula, desde o início desse seu terceiro governo, nitidamente é a ala esquerda da administração que foi construída incorporando até mesmo partidos de direita. O ex-ministro José Dirceu está coberto de razão estava coberto de razão quando chamou atenção essa característica, ou seja, que é um governo no qual a presença de forças liberais e de direita é muito relevante. Não é? E, ardendo a isso, não é apenas no governo que você vê a presença dessas ideias liberais e de direita. Há também uma influência que não pode ser subestimada, não deve ser exagerada, mas também não pode ser subestimada, a influência do que a gente pode chamar das ideias sociais liberais no interior do próprio PT. A essa altura da vida, o PT é um partido parcialmente comprometido por essas ideias. Né? Ou seja, essas ideias têm uma influência hoje relevante, muito mais relevante do que há 10, há 20, para não falar 30 ou 40 anos atrás, onde essas ideias não tinham espaço. Né? Então, hoje, as ideias sociais liberais, o social-liberalismo, tem uma presença também no interior do PT. Há ministros petistas que se desagradam com as declarações do presidente Lula, não concordam com as suas declarações. Né? Então, você vive nesse cenário. O presidente Lula faz a disputa político-ideológica em alguns temas relevantes, mas ele não é acompanhado pelo governo e não é acompanhado sequer pela bancada parlamentar. Muitas vezes não é acompanhado nem pela bancada do PT. Né? Então, a situação dele, vamos usar aqui uma imagem futebolística que é tão do agrado do presidente da República. A imagem que eu faço do presidente Lula nessas situações é daquele centroavante que fica ali isolado, como se dizia na nossa época, na banheira, e não é abastecido pelo meio-campo. E quando ele perde a bola lá no ataque, ele não tem uma construção compacta do time para impedir que o adversário rapidamente chegue no seu próprio campo, não é? Então ele fica isolado, seja para receber a bola, seja porque não tem uma defesa compacta que impeça a evolução acelerada do adversário no contra-ataque.
Uhum. Isso é um baita problema no futebol, é um baita problema na política. Sim. Né? Mesmo que o centroavante seja um craque, você pode botar o Romário ali, um dos maiores centroavantes dentro da área que a história já viu. Se ele não for abastecido, Sim. ele não conseguia, se ele não era abastecido, ele não conseguia marcar gol. E se ele perdia a bola no ataque e ele não tinha companheiros junto com ele para impedir a rápida evolução do contra-ataque, o time se veria em dificuldades. Né? Você acha que é precipitado dizer que a jornada que o PT realiza aqui no Brasil cada dia mais se assemelha à jornada que os partidos social-democratas realizaram na Europa, ou seja, um crescente processo de direitização, isso é patente lá nos casos do PS francês, dos trabalhistas, do Não, Partido Social-Democrata na Alemanha? Você acha que é não. mais ou menos o mesmo estilo ou não? Eu acho que é outro processo completamente diferente. Porque Tá. nós temos que compreender que a social-democracia europeia, ela, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, ela vive um tipo de normalização impensável no caso do PT. Porque qual é a normalização da social-democracia europeia? Que começa na Primeira Guerra Mundial, né? Antes até da Primeira Guerra Mundial, no deflagrar da Primeira Guerra Mundial, quando os partidos sociais-democratas resolvem apoiar, cada um deles, a burguesia do seu próprio país em guerra contra outros países. É nesse momento em que uma ala da social-democracia rompe com aquele movimento, com a Segunda Internacional, para construir uma alternativa revolucionária, que viria a ser a Terceira Internacional em 1919 e o movimento comunista. Né? Essa ala esquerda que rompeu com a social-democracia teve como sua principal liderança um russo de poucas luzes, né, chamado Vladimir Lenin, um sujeito assim que a Universidade do Mundo foi ter razão em não estudar, porque afinal de contas quem era ele, né? Mas era liderado por Lenin, por Rosa Luxemburgo. A social-democracia, no entanto, é depois da Segunda Guerra que ela se normaliza. O que quer dizer se normalizar? Ela transita de ser uma corrente reformista do movimento operário para se transformar numa corrente reformista da burguesia. Ela se incorpora à ordem burguesa. Né? Ela passa a defender o campo imperialista contra o campo socialista no período da Guerra Fria. Com raras exceções, a social-democracia ela abandona completamente a perspectiva socialista. Formalmente, os partidos que tinham adesão ao marxismo deixam de tê-lo, como foi o caso do SPD, do Partido Social Democrata Alemão, nos anos 50, e ela vai aderindo aos interesses de classe da burguesia, dentro da seguinte lógica: não há como transformar a sociedade capitalista, não há como superá-la. A sociedade capitalista, a economia de mercado e a democracia liberal são as últimas estações da história. O nosso papel é atenuar os danos que o capitalismo provoca aos setores mais vulneráveis da classe trabalhadora. Então, a social-democracia se transforma numa força de contenção dentro da ordem capitalista e a burguesia a aceita como uma corrente normal. Ou seja, a parte da burguesia não apenas financia a social-democracia, como governos sociais-democratas são vistos com bons olhos em determinadas etapas, e em muitas determinadas etapas, pela burguesia. Fundamentalmente porque a social-democracia europeia ela existe em países imperialistas. Né? Ou seja, qual é a vantagem que isso trouxe à social-democracia? A social-democracia pôde pressionar e obter, ao lado do movimento operário, num cenário no qual a pressão revolucionária, a pressão do Exército Vermelho, da União Soviética, obrigava a burguesia a concessões, a social-democracia conseguiu obter o chamado estado de bem-estar. O estado de bem-estar é baseado em salários mais elevados para a classe trabalhadora, em direitos mais universais, a partir de uma tributação maior nos países imperialistas. Agora, essa mesma burguesia sobretributada na Europa, e essa sobretributação é que permite o estado de bem-estar, ela compensa as suas perdas europeias
nos países periféricos. Então, a social-democracia sempre foi cúmplice do neocolonialismo e do imperialismo, porque o trabalhador da Scania Vabis, ali da Suécia, na Suécia, ele recebe, vamos dizer, 10 mil euros por mês. Quando o trabalhador consegue um emprego na Scania aqui no Brasil, ele vai receber o equivalente a 2 mil euros, usando uma ordem de grandeza, não é? Um quinto do que recebe o trabalhador da Scania. Então, a Scania consegue, na periferia, compensar as concessões feitas no centro. Então, a social-democracia se transforma, até pelos interesses que ela representa, a chamada aristocracia trabalhadora, a social-democracia passa a ser uma corrente cúmplice do imperialismo e de diversas formas de neocolonialismo. Então, eu considero que a social-democracia é exclusivamente um fenômeno dos países centrais do capitalismo, da Europa, dos Estados Unidos, do Japão. No Brasil, social-democracia, essa ideia do estado de bem-estar social, ela, por si só, na periferia do sistema, e nós estamos na periferia do sistema, ela é uma ideia revolucionária, porque a burguesia não aceita nenhum tipo de concessão. Zero concessão. Ou seja, porque o capitalismo no Brasil depende da superexploração do trabalho, depende dos centros mais desenvolvidos do capitalismo, depende do monopólio da terra. Né? Então, é um capitalismo que tem essas características predatórias muito mais acentuadas. Isso faz com que a taxa de lucro da burguesia nesses países periféricos ela não conviva, não tenha como conviver sequer com aquele tipo de conquista que a social-democracia, pelo menos até os anos 80, conseguiu arrancar da burguesia europeia como retribuição pelos seus serviços contra-revolucionários e pró-imperialistas, né? Para garantir a base eleitoral da social-democracia. Então, como o capitalismo na periferia tem essas características, seria incorreto classificar o PT ou qualquer partido da América Latina, em quaisquer circunstâncias, como sociais-democratas. É outro fenômeno. Não é? O PT é um partido que nasceu como um partido popular, de inspiração socialista, na lógica periférica, revolucionário, anti-imperialista. É um partido que a influência do social-liberalismo veio crescendo a partir dos anos 90, depois da derrocada do campo socialista, o recuo, o retrocesso da luta das ideias socialistas no mundo inteiro. Ou seja, grande parte da esquerda não social-democrata também foi se convencendo que era o fim da história, de que não se podia ir além da economia de mercado e da democracia liberal e que o papel da esquerda era a contenção de danos. Né? Há uma transição no interior da esquerda, né, Mauro, da ideia de revolução, que era a ideia estruturante da esquerda no século XX, para a ideia de compaixão. Não compaixão como sentimento moral, não é disso que eu falo. É como uma lógica política, ou seja, nós não temos como mudar o mundo. Então, nós temos que proteger os mais pobres. Sim. Diante desse mundo imutável. Então, ou seja, em vez de mudar a estrutura, você faz políticas compensatórias, não muda a estrutura e, vamos dizer assim, ameniza um pouco o sofrimento dos mais pobres. Isso, exatamente. Né? Agora, sequer espaço para isso existe nas economias periféricas. Sim. As burguesias periféricas elas reagem até contra isso, porque a sua taxa de lucro é muito sensível à superexploração do trabalho. Os salários começam a crescer um pouco, a taxa de lucro despenca. E a burguesia reage, como aconteceu contra a presidenta Dilma Rousseff. Tem um gráfico genial, eu sempre faço questão de recordar, do Eduardo Costa Pinto, economista, que hoje está, se não me engano, ele está numa gerência da Petrobras. Está lá na Petrobras, sim. O Eduardo Costa Pinto fez um gráfico magnífico em que ele mostra como a taxa de lucro das 500 maiores empresas não financeiras do Brasil começam a cair a partir de 2010 e em 2015 é negativo, ou seja, há um prejuízo médio das 500 maiores empresas não financeiras. 2015 é o ano que começa a se estruturar o golpe contra a presidenta Dilma. Uma relação direta entre o despencar da taxa de lucro e o golpe. E por que cai a taxa de lucro? Porque os salários vinham subindo de forma consistente
desde 2003, mesmo depois da crise do capitalismo de 2008 e 2009, o que fez com que a burguesia sentisse mais o aumento dos salários. A burguesia compensava isso com as elevadíssimas taxas de juros do mercado financeiro, ela compensava com lucro financeiro a perda de lucro operacional, mas aí a presidenta Dilma Rousseff resolveu baixar os juros em 2011 e 2012. E aí, com a ilusão, veja só, com a ilusão de que baixando os juros, os setores industriais da burguesia se sentiriam motivados a investir, porque o capital ficaria mais barato, né? O crédito ficaria mais barato. Não, a reação da burguesia foi: esses senhores do PT aumentaram os salários, reduziram o nosso lucro operacional, mesmo diante da crise do capitalismo, e agora querem reduzir o nosso lucro financeiro? Nananina, não, para fora com essa gente. Então, nas economias periféricas, não existe espaço nem sequer para as políticas compensatórias. Até elas acabam se transformando em fator de desestabilização. Então, eu acho que o PT é um partido que passou a sofrer uma influência importante do social-liberalismo. Agora, veja que interessante, mesmo sob influência do social-liberalismo, o PT continua sendo um partido anti-imperialista, exatamente pelo seu lugar no mundo, né? Na periferia do sistema. Então, você vê que o PT, ao contrário de outros grandes partidos com os quais o próprio PT convive, o PT não pisca sobre a questão palestina. O PT não adere às teses atlantistas ou às teses pró-imperialistas de solidariedade à Ucrânia. O PT mantém relações de solidariedade com Venezuela e com Cuba. Então, é diferente, não compara com a social-democracia. Se a gente quiser fazer alguma comparação, e aí eu termino, que eu já me alonguei demais, Mauro, eu faria com o APRA peruano. Né? O APRA peruano é um partido que nasce revolucionário, ali nos anos 30. Né? Para a Aliança Popular Revolucionária Americana, né? O Partido Peruano, APRA. Exatamente, a Aliança Popular Revolucionária Americana, nasce do Peru, era um partido revolucionário, internacionalista, sob forte influência marxista, sim, mas não é um partido comunista nem um partido socialista. Ele se coloca como um partido nacional popular, de inspiração revolucionária. Mas ele vai fazendo uma transição, porque dentro do APRA havia um choque de duas correntes, uma corrente de esquerda e uma corrente liberal, que acaba se infiltrando no APRA no período em que o APRA é governo. E o APRA foi governo muito tempo no Peru. E o APRA faz um adjornamento, como dizem os italianos, ele faz um giro e acaba se transformando num partido de centro-direita, para a gente falar a verdade. Tá? Ele vai se transformando numa agremiação gelatinosa de centro-direita. O PT fez esse percurso? Não fez esse percurso. Mas é o risco que o PT tem. Porque a influência do social-liberalismo no PT não é desprezível. Eu sou petista, sou filiado ao PT, não tenho qualquer intenção de me desfiliar do PT, mas eu sou honesto com os fatos. A influência do social-liberalismo no PT é muito importante. Preto, já que vamos caminhando para o final, mas temos tempo ainda, já que estávamos na Europa, vamos ficar na Europa um pouco. Estamos aí um pouco atrasados, mas há tempo ainda. Estamos na semana da eleição francesa, um pouco mais atrás em relação à eleição britânica. Queria ter um olhar para a eleição britânica e para a eleição francesa. Duas eleições importantíssimas, né? Claro. Bom, vamos separar essas duas eleições. São bem diferentes, claro. Ali no Reino Unido, o que nós tivemos foi um conflito entre liberais e conservadores, entre sociais liberais e conservadores. O Partido Trabalhista Britânico, ele hoje está sob a direção de uma corrente social liberal muito moderada, pró-imperialista, pró-sionista, né? Pró-reformas liberais. É uma força, claro, ela é menos reacionária que o Partido Conservador. Ela vai amenizar determinadas políticas do Partido Conservador. Mas é uma disputa dentro do mesmo campo.
né? Dentro do mesmo campo. Então, a derrota dos conservadores, a vitória dos trabalhistas, nesse momento, ali no Reino Unido, ela não acena para nenhuma mudança relevante. Claro, é útil para a luta dos povos que os setores mais reacionários percam e os setores menos reacionários vençam. Essas contradições internas não devem ser desprezadas, elas são importantes. Enfraquece o núcleo duro da direita, enfraquece o núcleo duro da burguesia europeia. O Partido Conservador, evidentemente, ele é o partido da burguesia britânica, isso não é o papel do Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista possui uma relação acessória com a burguesia britânica. Então, é importante a derrota dos conservadores, eu não subestimo isso. Mas as mudanças de fundo são poucas, serão poucas, né? Serão poucas. Embora a trajetória desse desse novo primeiro-ministro, ele vem da esquerda do Partido Trabalhista, né? Originalmente, ele veio girando à direita. O Partido Trabalhista teve um expurgo interno, né? Afastando sua ala esquerda, os principais dirigentes da sua ala esquerda. O anterior líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, foi expulso do Partido Trabalhista. Como já tinham sido expulsos Ken Livingstone, que foi prefeito de Londres, e George Galloway, e vários outros que comandavam aquela corrente de esquerda do Partido Trabalhista que, em 2015, através de uma eleição interna, fizeram de Jeremy Corbyn o líder. E Jeremy Corbyn se afasta em 2020, depois de uma derrota para os conservadores. Vê que ironia. Quando Jeremy Corbyn concorre em 2020, os trabalhistas fazem 32% dos votos. Agora, os trabalhistas fizeram 34%. Um pouquinho mais do que Corbyn. Mas como o sistema eleitoral britânico é distrital, agora esses 34% viraram uma montanha de cadeiras no parlamento. Antes, os 32% não tiveram essa repercussão nas eleições distritais, né? O voto distrital é uma coisa curiosa, do ponto de vista matemático. Se você tiver dois partidos, um tiver 50,1% dos votos e o outro 49,9%, em tese, quem tem 50,1% pode ter todos os deputados e quem tem 49,9% pode ficar sem nenhum parlamentar. Basta que essa proporção 50,1 contra 49,9 seja a mesma em todos os distritos. O partido com 50,1 ganha todos os distritos e aquele que tem 49,9 perde em todos os distritos. Não é? Você poderia ter um Congresso, um parlamento unânime nessa situação. Então, ali no Reino Unido, eu acho que é isso. Mauro, não há muito o que festejar, é uma briga do lado de lá. Né? É um conflito entre correntes do lado de lá. É curioso que o voto distrital, que foi uma criação originalmente para afastar a esquerda do poder, acabou prejudicando lá na França a extrema-direita, né? Que no voto popular teve muito mais votos do que ela conseguiu efetivamente de cadeiras no parlamento, né? E aí levanta a bola para você analisar a eleição francesa. Se você pegar a eleição do primeiro turno na França, que é onde a gente tem que calcular, porque no segundo turno você teve uma série de distritos que não votavam, porque a eleição já havia sido resolvida no primeiro turno. Se você pegar a eleição do primeiro turno, é fato. O Reunião Nacional, que é o partido da extrema-direita, o principal partido da extrema-direita, junto com outra agremiação de extrema-direita, eles fizeram 33% dos votos. Em segundo lugar, ficou a Nova Frente Popular com 28%, e o macronismo fez apenas 20% dos votos. Né? Então, é revelador disso que você está falando. Agora, na França é uma situação diferente, porque na França você teve uma vitória relativa da esquerda, com a nova Frente Popular sendo a força política com o maior número de parlamentares. Né? Agregando os aliados da nova Frente Popular, eles tiveram inscritos na Frente Popular, eles tiveram 178 dos 577 votos, mas com os aliados naturais, eles teriam um bloco de 193 deputados. É a principal força. O macronismo, ele foi o segundo bloco, com 168 deputados, se a minha memória não me trai. E a Reunião Nacional, junto com seus aliados mais íntimos, chegam a 145 votos. Né? Então,
Essa é a situação. Então, uma frente popular, uma frente de esquerda, foi vitoriosa na França, em termos relativos, ela não conquistou maioria absoluta. E esta frente popular tem como seu principal partido e força dirigente, hoje, o França Insubmissa, que é o partido mais à esquerda da esquerda. Ele está à esquerda, evidentemente, do Partido Socialista e dos Ecologistas, está à esquerda do próprio Partido Comunista. Tá? Então, a França Insubmissa é o renascimento de uma esquerda radical na França. Tá? A França Insubmissa, ela conseguiu construir, porque é a França Insubmissa que propõe essa construção, consegue construir essa frente popular para trazer o Partido Socialista e os ecologistas, que são setores sociais liberais, para essa frente. É verdade que a França Insubmissa fez concessões, especialmente em política externa. Mas política externa não é um tema do governo francês, porque o presidente da República é que dá as cartas em política externa na França, não é? Então foram concessões sobre temas que o governo não trataria. Então isso teve uma vitória de esquerda. Agora, ela não foi uma vitória absoluta, portanto, ainda há margem de manobra para o Macron. O Macron, nesse momento, não reconhece a vitória da frente de esquerda, é uma espécie de bolsonarismo aveludado, não reconhece a vitória da frente de esquerda e tenta construir um governo sem os extremos. Claro, um governo sem Reunião Nacional e um governo sem a França Insubmissa. Ele tenta construir uma aliança que, além da sua própria coalizão, os Juntos, atrai os republicanos mais à direita e atraia pedaços da Frente Popular, especialmente os socialistas e os ecologistas, tentando, com isso, construir um bloco que daria ali uns 220, 230 deputados. Não é maioria absoluta, mas permitiria uma certa solidez para estabelecer o governo. Vamos lembrar de um detalhe sobre a França, Mauro. O parlamento não elege o primeiro-ministro. Uhum. O presidente da República nomeia o primeiro-ministro. O parlamento pode derrubar o primeiro-ministro, mas para derrubar precisa ter 50% mais um dos 577 deputados, ou seja, precisa de 289 votos. Então, você pode ter na França um governo minoritário, tá? Desde que o outro lado não reúna 289 votos para derrubar esse governo. Então, Macron caminha para tentar constituir esse governo minoritário sem a França Insubmissa. A França Insubmissa, por sua vez, é muito clara. Nós não fazemos acordo com Macron. Não haverá governo de unidade, a depender da França Insubmissa, entre a Frente Popular e o governo Macron. Ou terá o governo da Frente Popular, como decidiu o eleitorado, ao votar majoritariamente na Frente Popular, ou haverá um governo macronista e a esquerda, a Frente Popular, ou a França Insubmissa, ao menos, estará na oposição a esse governo. E é interessante, né? O governo vai estar com, de um lado, o Mélenchon, com a França Insubmissa, de outro lado, com a Marine Le Pen na oposição, mas me parece que um novo governo, mais à direita ainda do que esse atual governo, porque a composição do Macron seria com os republicanos, sobretudo, do Ciotti, que deu uma guinada ainda mais à direita para os republicanos lá, né? Chegou a admitir a possibilidade de entrar para um governo da Le Pen no primeiro turno. Claro. E vai arrancar naturalmente o Partido Socialista, né? Ou quase todo o Partido Socialista ali da base. Não é fácil arrancar o Partido Socialista, porque até o momento o Partido Socialista é dirigido pelo Olivier Faure e ele é a ala esquerda do Partido Socialista e ele tem dito claramente que não aceita um governo com macronismo. Uhum. Mas ele pode arrancar pedaços do Partido Socialista, pode arrancar, enfim, pode até mesmo veio à tona essa notícia ontem, que até o Partido Comunista estaria negociando com o macronismo, né? A gente conhece o Partido Comunista Francês, é um partido que tem como consigna nunca acertar, errar sempre, né? Errar sempre. Depois da Segunda Guerra Mundial, o PSF parece ter um cartaz assim: nós temos compromisso com o erro. Diante de 5 possibilidades de acertar e uma de errar, nós sempre vamos escolher pelo erro. É isso aí. 5 minutos, nós já passamos do tempo já, 9h45, era o meu compromisso contigo, mas se você tiver mais 5 minutos, uma última questão que foi, me parece, significativa politicamente e emocionalmente também, que foi ver as bandeiras palestinas nos palanques da vitória da Frente Popular.
Claro, a questão palestina tem uma relevância na disputa na França. Né? Porque o França Insubmissa foi o único partido dos partidos de maior porte, eu não estou aqui falando dos grupos da esquerda radical, foi o único partido a abraçar a causa palestina, a um ponto tal que Mélenchon, o líder do partido da França Insubmissa, é tratado pela direita francesa, pelo sionismo, como um antissemita. Né? É brutal a campanha contra Mélenchon. Brutal. Né? Mas a solidariedade à Palestina cresceu no eleitorado francês, especialmente no eleitorado mais jovem. E aquilo que parecia poder ser um problema para a França Insubmissa, seu apoio à causa palestina, se transformou num ativo. Né? Interessante. Num ativo. Porque a França Insubmissa, nós temos que estudar bem a França Insubmissa. É uma experiência muito interessante, porque representa, Mauro, o renascimento de uma esquerda radical no coração do mundo. Há quanto tempo nós não vimos uma força da esquerda radical com viabilidade? Há quanto tempo? Sim. Sendo muito generoso com o Partido Comunista Italiano, desde que desapareceu o PCI. E olha que o PCI, nos seus últimos 10 ou 20 anos, não era exatamente uma esquerda radical. Sim. Né? Então, a França Insubmissa é uma força política que conseguiu repor viabilidade a um projeto anticapitalista. Sim. Nas condições, com contradições, com limites, eu não tenho ilusões também sobre isso, né? Mas a França Insubmissa, ela era dada como morta um ano atrás, um ano e meio atrás, pela social-democracia europeia. E ela se levanta numa situação, Mauro, em que o desfecho da situação francesa não será agora, na constituição do governo. O desfecho será nas eleições presidenciais de 2027. Por que Mélenchon se recusa à frente ampla? Por que ele não aceita pactos com Macron? Porque ele compreendeu que, desde que forma a França Insubmissa, Mélenchon compreendeu de que a esquerda somente poderia se reerguer nesse cenário de crise profunda do capitalismo francês, de crise profunda da Quinta República, né? Da democracia na França, somente poderia se reerguer se ela fosse uma força antagônica ao sistema, se ela fosse uma força com uma claríssima identidade de esquerda, se ela não fizesse alianças que depusessem contra a sua identidade. E essa estratégia deu certo. E Mélenchon não aceita comprometer essa estratégia. Ele não está obcecado pela ideia de ser governo agora. Ele sabe que a grande disputa é 2027. E ele sabe também que a tendência francesa, já há alguns anos, e continuará sendo doravante, é a polarização, não entre forças democráticas e extrema-direita, mas entre a esquerda e a extrema-direita. Quem vai estar no palco principal em 2027 provavelmente serão, de um lado, Marine Le Pen, pela Reunião Nacional, e do outro, Jean-Luc Mélenchon, pela esquerda. Então, Mélenchon quer consolidar a sua identidade antissistema. E por isso ele diz nenhum pacto com Macron. Né? Interessante. Sozinhos ou somos oposição. Claro. Interessante que na interpretação do que aconteceu na França, uma parte não irrelevante, ao contrário, talvez até majoritária, dos progressistas da esquerda brasileira, tanto no PT quanto o presidente Lula, por exemplo, e mesmo mídias progressistas, fizeram uma interpretação do que aconteceu na França com viés liberal, né? Com a conversa de que não venceu a democracia contra o fascismo, colocando num mesmo barco, sem distinção, Mélenchon e Macron, né? Claro, claro. É a leitura frente amplista. Frente amplista, exatamente. Eu vou dizer com muita sinceridade, o grande problema hoje no âmbito de esquerda é o frente amplismo. Uhum. Porque ele até resolve problemas de curto prazo, como resolveu no Brasil em 22, mas ele algema a esquerda a um projeto decadente.
A democracia entrega liberal... o discurso antissistema, que é o discurso do Mélenchon lá hoje, na França, para a extrema-direita. Claro, e a democracia liberal é um projeto hoje decadente, falido. Abraçar-se à democracia liberal é apostar naquilo que fazia aquele mágico do início do século XX, o Houdini, né? Que ele se acorrentava, se colocava dentro, era colocado dentro de uma caixa, a caixa era jogada no mar e ele tinha que escapar das correntes e da caixa, né? Então, eu acho que o frente amplismo hoje é o grande problema estratégico no interior da esquerda mundial, e especialmente da brasileira. Nós temos que nos libertar do frente amplismo. Valeu. Breno, ótimo, obrigado. Bom, agora que está de volta, período integral, a Opera Mundi, não é isso? Fazer um integral, não, eu estou voltando aos pouquinhos, Mauro. Tá bom. Estou voltando primeiro, todas as terças-feiras, às 11 da manhã, com um programa 20 minutos análise. Aos pouquinhos eu vou voltando. E, aliás, na segunda-feira agora, deixa eu te passar aqui já para aproveitar a tua generosidade. Conta. Que é o lançamento da semana que vem, que vai ser em Jundiaí. Você ainda está lançando o livro? Eu vou mais lento agora, porque eu consegui fazer 23 das 27 capitais. Umas 60, 70 cidades. Então eu vou agora mais lento, porque tinha que voltar para o Ópera. Faltam apenas das capitais, Mauro, Palmas, Boa Vista, Macapá e Belém. E Belém. Das grandes capitais, falta, na verdade, apenas Belém. Deixa eu aqui que eu já estou aqui achando onde é que está. Eu tenho tanta coisa no... Você vai para lá? Vai para Belém? Eu vou para Belém. Vou para Belém, provavelmente em setembro. A gente avisa aqui. Eu faço o lançamento. Espera um minutinho, Samaro. Desculpa aqui, tem algum problema no celular. Só um segundinho aqui que a gente já resolve. Opa! Agora resolveu. Não estava conseguindo acessar. Está aqui, ó. Já te mandei. Do lançamento agora da segunda-feira, né? Isso. Tá, deixa eu abrir aqui. Jundiaí. Quem sabe quem vai lá? O Plínio. Plínio Teodoro, que está ali, mora ali pertinho. Deixa eu botar na tela. Pronto. É isso aí. O lançamento vai ser na segunda-feira, dia 15 de julho, às 19 horas, na Escola Estadual Coronel Siqueira de Moraes, que fica na rua 23 de maio, 541, no bairro do Vianello. Então, lançamento do livro Contra o Sionismo, lá em Jundiaí, dia 15 de julho, segunda-feira, às 19 horas. Vai ter uma palestra, seguida de debate, e sessão de autógrafos, ali na Escola Estadual Coronel Siqueira de Moraes. Jundiaienses, todos lá na segunda-feira. Valeu, Breno. Bom fim de semana. Grande abraço também. Fim de semana cheio, né? Final da Eurocopa e da Copa América. Fim de semana cheio. Vai torcer para a Argentina ou para a Colômbia? Estou muito dividido, cara. Não. Acho que Colômbia, né? Colômbia. Vai ser difícil. Ela chega meio despedaçada, né? Para a final vai ser difícil. Mas... Por que ela chega despedaçada? Tem o lateral direito que não está. Quem mais? O expulso, acho que tem dois, o lateral direito expulso e tem mais, acho que um jogador do meio de campo que levou o segundo amarelo. Acho que sim. Mas na final fica anulado os cartões amarelos. Então tá bom. Menos mal. Na Copa do Mundo. Não, eu posso não estar certo, porque na Copa do Mundo é assim, né? Na final você anula. Eu acho que na Copa América anula os cartões amarelos para a semifinal, mas não para a final. Bom, e aí, domingão... A Colômbia, eu acho até que a Colômbia, embora a Argentina tenha jogadores mais experientes e tenha Messi, mas o Messi que já não é mais... Ele e Cristiano Ronaldo já são sombra do que foram no passado, né? Já está entrando para aquela categoria de jogador em atividade, né? Isso. Quando você vai para a Arábia Saudita, para os Estados Unidos, já é uma espécie de pós-produção. Mas eu acho que a Colômbia tem mais padrão de jogo que a gente. Tem, né? Não, esse time é muito empolgante. Tenho gostado muito da Espanha, que me surpreendeu, porque eu não sabia que a Espanha ia jogar essa bola toda na Eurocopa. Sim. E me surpreende a Colômbia. A Colômbia tem um padrão de jogo. Inglaterra e Espanha, então, visto, você vai ser Espanha.
Espanha. Espanha. Não, esse menino que joga pela Espanha vale a torcida. O Jamal, vale a torcida. O Jamal, nossa, 16 anos, cara. Impressionante. Agora, você viu só como... até coloquei isso nas redes sociais, né? O menino Soares surge com 16 anos. Com quem ele é comparado? Pelé. Claro, é curioso. A gente que já está velho, o ciclo é sempre o mesmo, né? Sempre quando surge um novo jogador, com quem que ele é comparado? Pelé. Sempre com Pelé. Ou seja, isso é a demonstração prática de que a discussão sobre quem é o melhor da história ela é tola, né? Uhum. Enquanto a comparação for sempre com Pelé, está decidido quem é o melhor da história, né? É isso aí. Valeu, Brenão. Semana que vem a gente conversa sobre essas finais aí. Abração, obrigado, viu? Tchau, tchau.